Bom dia a todos e a todas. Queria saudar em nome do secretário de Saúde, Gustavo Couto, de Administração, Fernando Nunes, e Roberta Reis, a coordenação do governo, participaram diretamente do processo de negociação, a todos os nossos companheiros de trabalho e companheiras, ao presidente do CREMEP, André, ao sindicato Antônio Jordão, a toda a categoria, né, dos servidores da saúde, aqui no caso específico dos médicos, dizer que para a gente essa assinatura desse termo de compromisso de valorização das políticas de saúde na cidade do Recife, como já o fizemos com a política de valorização do magistério, representa a construção de uma política de relação com os servidores, a construção de uma política de pessoal e definições políticas também do nosso governo com relação a algumas áreas e alguns setores estratégicos para a cidade. O nosso projeto político, ao longo desses últimos 8 anos, teve que enfrentar o desafio de construir um conjunto de políticas públicas na cidade do Recife, onde praticamente inexistia ações do poder público municipal prestando serviços à população. Isso em diversas frentes, e vocês são testemunha e estão acompanhando esse processo ao longo dos últimos 8 anos. Isso foi na área do cuidado dos morros, da segurança permanente, através da construção de uma defesa civil que permanentemente pudesse cuidar disso, para a gente evitar, infelizmente, o que já aconteceu hoje, né, de uma morte por soterramento. A gente trabalha isso 365 dias por ano, instituímos uma defesa civil própria. O ano passado fizemos um concurso, na mesma trajetória que a gente foi construindo com a saúde. Antes era cooperativa, contrato temporário, precarização, depois concurso, estruturação, para que a gente tenha um serviço permanente de Estado cuidando da população. E avançamos muito nessas áreas. A mesma coisa com relação à política habitacional. Nós, pela primeira vez, introduzimos e criamos um programa na cidade do Recife para, de forma sistemática, retirar famílias que moravam em palafitas, em condições sanitárias, em condições desumanas, de sobrevivência e de habitabilidade. E isso está sendo estruturado com o programa Recife Sem Palafitas, que continua. Ainda esse ano, nós conseguimos viabilizar um financiamento para a urbanização aqui da comunidade do Pilar, antiga, né, favela do Rato, como era conhecido. Assinamos a ordem de serviço de construção para os habitacionais dos Coelhos e da Via Brasil. Nós vamos retirar 420 palafitas que estão ali nos Coelhos há mais de 50 anos. São 11 conjuntos habitacionais em construção que vai permitir a gente, na Vila Imperial, no Campo do Vila, em Nova Descoberta, em um conjunto de comunidades do Recife, ter uma ação efetiva. Estamos desenvolvendo e implantando o projeto Prometrópole, que vai urbanizar, sanear, pavimentar, estruturar creches em 5 a 6 bairros da Zona Norte do Recife. Arruda, Água Fria, Dois Unidos, Beberibe. Você já viu o exemplo específico do Jacarezinho, que foi a primeira amostra dessa intervenção. Assinamos há 2 dias atrás, em Brasília, um contrato de financiamento do PAC Drenagem de 52 milhões de reais para drenar, canalizar e pavimentar e urbanizar 16 canais na cidade do Recife. Ontem estivemos aqui com o Banco Mundial para finalizar o processo de financiamento de 48 milhões de dólares do projeto Capibaribe Melhor, para fazer o saneamento e completar todo o saneamento do setor oeste da cidade, do setor Caxangá, retirando também palafitas e criando condições sanitárias, ambientais e de habitabilidade para melhorar a estrutura de vida das pessoas. Desde o início do ano, quando nós começamos e sabíamos que o desafio seria muito grande, porque nós estávamos inseridos no contexto de uma profunda crise econômica mundial que teria repercussão sobre as finanças da prefeitura, sobre as perspectivas de financiamento das nossas políticas, uma política de contenção, de ajuste, de buscar eficiência, de profissionalização. E as diretrizes foram muito claras. Os únicos setores que nós não vamos reduzir despesa, vamos buscar eficiência, mas sem reduzir despesa necessariamente,
serão os investimentos para essas políticas que eu já falei aqui, nos setores de saúde e educação que não são mexidos. A possibilidade de chegar em julho, ao contrário de diversos governos estaduais, ou a grande maioria do Brasil inteiro, de 9 capitais que deram reajuste zero linear para todos os servidores e não vão dar reajuste para ninguém. Nós aqui, na cidade do Recife, estamos fazendo um esforço para, mesmo diante desse cenário, que não é o mesmo cenário que a gente vinha vivendo, procurar valorizar políticas, e políticas públicas que inserem nessa valorização a valorização dos trabalhadores. Porque esse projeto político aqui, ele nasceu, se criou, se fortaleceu e se tornou alternativa de governo no Brasil, porque escolheu o caminho de defender a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e da sociedade. E a gente sabe que faz isso dentro de limites históricos, mas avançando, como avançou o governo do presidente Lula com um conjunto de políticas sociais, de distribuição de renda e de crescimento, que vem mudando o Brasil nesses últimos anos. E esse é o nosso compromisso histórico. Foi por isso que nós não tivemos medo de enfrentar a discussão do aumento do tamanho do Estado, quando nós ampliamos o setor de saúde aqui na cidade do Recife. E desde o início do nosso governo nós deixamos claro que a primeira etapa, que necessariamente era de ampliação, seguiria necessariamente, agora nesse novo momento, um foco diferenciado, aumentando a participação e a quantidade de forma mais moderada, mas centrando a política da qualificação daquilo que a gente tinha. Porque no primeiro momento era preciso implantar, e implantar de forma acelerada. Eu tenho dito isso à população e não tem nenhum problema da gente discutir isso publicamente. Era preciso alugar casa para botar PSF? Era. Era uma estrutura adequada para um posto de saúde? Não. Mas uma população que há 50 anos não tinha o mínimo de acesso à assistência básica de saúde, precisava ter o primeiro ponto de apoio para começar um trabalho na cidade. E essa opção nós fizemos. Hoje é preciso a gente requalificar esses espaços, é preciso dar condições de trabalho, é preciso, tanto para o usuário como para quem presta o serviço, isso está estruturado de forma melhor, e não é porque a gente deixou de fazer. A gente só está melhorando porque a gente o fez antes, e agora tem a estrutura para melhorar e poder avançar. E essa é a nossa política, que passa pela valorização do pessoal e pela construção de que isso é um trabalho de parceria, seja com os professores, seja com os profissionais da rede de saúde. A construção de um sistema único de saúde universal, que permita à população cuidar da sua saúde, é um desafio histórico que, no Brasil, a categoria dos médicos teve um papel fundamental, e muitos setores políticos, muitos projetos políticos abraçaram essa ideia, que não é uma tarefa fácil. Hoje o SUS vive o desafio de se reestruturar, de discutir financiamento, porque quando se cortou o financiamento da CPMF, o setor de saúde perdeu 42 bilhões de reais por ano para o seu financiamento, para melhorar a qualidade e enfrentar o desafio de melhorar a qualidade da saúde. E nós estamos trabalhando diante desse desafio, desse corte que setores da sociedade brasileira, por mesquinharia política, inviabilizaram parte do financiamento que poderia melhorar a qualidade de saúde no país. Na cidade do Recife, eu tenho discutido isso, vou insistir isso com o governador do estado, ou a gente discute um sistema de urgência e emergência metropolitano, ou a gente começa a discutir um sistema para o estado de Pernambuco. O Recife não vai assumir sozinho a tarefa de cuidar da saúde dos pernambucanos, né? Por mais que a gente tenha vontade, queira ajudar e seja solidário, nós seremos incapazes de financiar um sistema que cuide de todos. Então vamos cuidar daqui e trabalhar para que a gente possa agregar com os outros o cuidado de toda a gente. Então queria agradecer ao sindicato, ao CREMEP e aos nossos secretários, que com paciência, com negociação, né, a gente pôde construir uma pactuação que eu tenho certeza vamos fazer todo o esforço para cumprir, e o resultado será a melhoria da qualidade de vida do povo da nossa cidade. Tá bom? Um grande abraço a todos.